Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula você vai aprender o passo a passo de costura de uma calça perfeita e muito versátil que você vai utilizar em várias ocasiões. Você vai aprender vários acabamentos que você vai poder aplicar não somente nessa peça, mas em outras peças também. Então faça bom proveito dessa videoaula e não esquece de me contar nos comentários o que você achou. Então, pessoal, nós vamos dar início aqui à nossa videoaula. Eu vou mostrar para vocês as partes componentes da modelagem cortada e algumas coisas que eu já preparei, tá? Então, essa é uma calça mais curta, do tipo pescador, pode ser considerado pescador, que ela é mais curtinha. E aqui eu tenho a frente. Essa calça vai ter um bolso quadrado aqui na frente, ó. Então, eu tenho a frente já com a abertura do bolso. As costas têm uma pence, eu já preparei essa pence. E aí, o que eu vou indicar para vocês aqui para preparar a pence também? Você vai dobrar a sua calça aqui pela cintura ao meio, alinha tudo bem direitinho. Eu até costumo passar e depois eu venho aqui e marco a pence com uma caneta que apaga. Essa pence vai ter uma abertura de 1,5 para cada lado e uma profundidade de 9 centímetros. Então, eu marquei aqui, que é onde eu vou costurar, então já está preparada dos dois lados, tá? E é importante que fique bem centralizada a pence nas costas da sua peça e dos dois lados exatamente iguais. Os acabamentos dessa calça serão bem industriais, tá? A gente não vai ter nenhum acabamento especial, como às vezes eu faço nas minhas peças, porque o objetivo aqui é para quem compra o molde entender a montagem e a sequência operacional das peças. Então eu trabalho aqui com as videoaulas no sistema que for mais fácil e rápido para a execução dos projetos, tá? Para não ficar nada complicado. Então aqui eu tenho o pertingal que vai ser costurado bem normal. A gente costura aqui embaixo na reta e aqui na lateral a gente faz overlock. Para o forro do bolso eu cortei em um algodão aqui mais fino, é um tecido fininho que eu tenho aqui. Você pode escolher tecidos específicos de forro para bolso, tá? Que sejam finos, tecidos que você tem sobra de material. Esse aqui é uma sobra de material, eu guardo para fazer bolso porque ele é mais fino, então eu faço por esse motivo. Só que aí, como eu estou utilizando aqui um brim no tecido principal e o forro não deve ser no mesmo tecido, porque senão ficaria muito grosso aparecendo pelo direito da peça, a gente precisa usar o forro mais fino. Só que para isso a gente precisa colocar alguns acabamentos para esse forro não ficar aparecendo pelo lado direito da peça. Então eu tenho aqui, ó, um acabamento de espelho aqui do bolso, que a gente vai aplicar nessa outra parte do espelho aqui. Se você for usar um tecido mais fino que tem a possibilidade de usar o mesmo tecido para o forro do bolso, você pode dispensar essas partes aqui da modelagem. Só que eu estou usando um brim, como eu já falei, por esse motivo eu preciso ter um tecido do bolso que seja mais fino e preciso também fazer essas aplicações. Então esse espelho vai ser costurado aqui em cima, no espelho do fundo do bolso, que vai dar o acabamento da abertura ali. E na parte do forro do bolso, que é o que entra ali na abertura da calça, a gente também vai precisar colocar um acabamento. Nesse lado aqui é opcional, se você não se importar que apareça um pouquinho de nada aqui o tecido do forro, não tem problema. Se fosse um tecido de forro em um verde que combinasse com esse, eu não faria esse acabamento aqui. Mas como eu não tenho esse material aqui, eu queria usar o que eu tenho, eu vou fazer um acabamento aqui que vai ser um revel aplicado aqui também nessa parte do forro do bolso, tá? Eu espero que você tenha entendido essa parte aí, mas na hora da costura você vai entender. Então essa parte aqui a gente vai fazer overlock para poder aplicar depois sobre esse tecido. Mas já a gente vai falar dessa etapa de preparação. Eu tenho aqui a braguilha. A braguilha normalmente eu corto no par, porque encaixa em qualquer lugar. Mas eu vou usar o lado direito. Então você precisa ver certinho aí para não pegar o lado errado, tá? Então esse aqui é o lado que eu vou usar, que eu vou entretelar também, não entretelei ainda. É opcional entretelar tecidos de brim, mas eu gosto de fazer porque eu acho que o acabamento ele fica
mais bonito. Então eu entretelo com uma entretela de malha, vou mostrar para vocês que é uma entretela bem fininha. Eu já até entretelei o cós, mas esqueci de entretelar a braguilha. Eu tenho aqui o bolso traseiro. O bolso traseiro vai ser um bolso do tipo americano. Depois a gente vai fazer uma bainha aqui, que pode ser com 2 dobras ou uma dobra só, você escolhe aí. Se você quer fazer só com uma dobra, você faz overlock. Se você quiser fazer com 2 dobras, não precisa fazer overlock, a gente vai dobrar aqui a margem e vai fazer a bainha, tá? Mas isso tudo é opcional. Isso não interfere porque depois você vai usar o gabarito do bolso para fazer o tamanho do bolso certinho. Então, junto com a modelagem, vai um gabarito do bolso pronto. Esse gabarito do bolso eu corto em um papel cartão, que é um papel mais grosso, para depois usar na etapa de passadoria. Uma outra coisa que também vai um gabarito e que eu passo para um papel mais grosso é o gabarito da braguilha, que depois a gente vai usar para arriscar na peça para fazer a costura da braguilha, o desenho. Ainda aqui falando das partes do tecido, eu cortei no tecido um viés de 2,8 centímetros que eu vou usar para fazer os passantes. Então, em qualquer parte ali do tecido que cabe, eu corto uma tira, mas no molde também vai o gabarito do passante para você cortar. O cós eu também entretelei com a entretela de malha. Essa que eu uso é a entretela mais fininha, tá? Só para dar um acabamento melhor. Mas é opcional em tecidos mais grossos, como é o caso do brim. Esse não é um brim tão grossão, daquele pesadão não, tá? Mas mesmo assim, eu preferi entretelar aqui. Se for um muito grosso mesmo, você pode dispensar a entretela, porque fica difícil até de costurar. Então essas são as partes da modelagem. Agora nós vamos falar aqui de preparação, tá? Então eu vou começar aqui preparando algumas partes. O cós já está entretelado, que seria uma preparação. A gente vai na máquina reta, vai fazer a costura de 1 centímetro aqui na parte do centro, do centro das costas, que vai ser a costura do cós. Eu vou fazer isso no tecido externo e no tecido interno. A gente também vai na máquina reta e vai fazer aqui a costura do pertingal, dobrando ao meio. A gente vai costurar aqui na parte de baixo, tá? Essa costura aqui de baixo não precisa ser com 1 centímetro, eu vou costurar com meio centímetro. Vou preparar aqui também a dobra do meu bolso, a dobra da abertura do bolso. Então essas etapas que nós vamos fazer agora são as etapas de preparação, tá? Preparação das partes da peça para costurar. Então dobrei 1 centímetro, vou dobrar mais 2 e vou vincar. Então na máquina a gente vai fazer essa costura, vou repetir o processo aqui no outro bolso. 1 centímetro de acabamento. E 2 centímetros, que é a bainha. Então agora a gente vai na máquina reta para costurar essas peças aqui que estão preparadas. A bainha do bolso, vamos unir o cós e vamos fazer a costura aqui de meio centímetro no pertingal. Ah, sim, ainda faltou uma coisa que a gente também já vai costurar, é aqui a pence, tá? Então essas são as partes que nós vamos preparar agora na máquina reta. Então aqui, pessoal, ó, fiz a pence aqui das costas, já vou passar. Você pode tombar aqui pro lado do gancho das costas, tá? Eu gosto de tombar pro gancho das costas. Então a gente vai deixar passado e reservado o bolso aqui, ó. Fiz a abertura.
o pertingal e o cós. Então, o cós eu vou abrir a costura aqui no centro costas. No pertingal eu vou tirar aqui o cantinho, ó, para ajudar a virar. E vou passar agora desvirado, dobrando no meio. Para continuar na etapa de preparação, a gente pode agora ir no overlock ou a gente pode aplicar o bolso das costas, tá? É um tipo de sequência que não interfere nos processos. Eu vou trabalhar aqui o bolso das costas de uma vez, para deixar as costas da peça pronta. Você vai pegar o seu gabarito no papel cartão, igual que eu tô fazendo aqui, e eu começo sempre dobrando as margens da lateral. Então, dobrei, uso o meu vincador aqui, que é da Loja em Curvas. O link e meu cupom tá na descrição desse vídeo. Então, fiz esse processo em um lado do bolso, vou fazer do outro lado para adiantar e volto para mostrar para vocês. Agora aqui com as minhas costas, os bolsos já estão preparados, eu vou montar, vou marcar aqui com vocês o seguinte. Daqui da parte do gancho para baixo eu vou marcar 8,5 centímetros. E aqui do lado da lateral da peça eu vou marcar 7 centímetros. Tem o gabarito também no molde, tá? Aliás, aqui na lateral eu vou marcar 8, é meio centímetro de diferença. Quase que dando uma diferença imensa. Vou marcar aqui uma linha, tem que ser com a caneta que apaga, tá? Cuida disso. E cuida também de testar a sua caneta se de fato ela apaga com calor. Porque às vezes algumas canetas mancham. E aqui a gente vai aplicar o nosso bolso. O que que eu faço no caso do bolso traseiro? Mesmo marcando aqui certinho o bolso, eu costumo aplicar um bolso por vez. Então eu aplico um lado, depois eu uso esse lado que já está aplicado para marcar o outro lado. Por quê? Porque na hora de costurar na máquina, o bolso pode se movimentar, tá? Então, mesmo a gente marcando certinho, pode se movimentar. Então, eu prefiro aplicar um e depois que esse está aplicado, eu marco o outro. Então, eu marquei aqui o meio do bolso, ó, para ficar no meio da pence. Bem certinho e alinhado com a linha que eu fiz abaixo aqui. Aqui na hora de costurar a gente precisa deixar assim, essa pence faz o volume aqui, cuidado para não franzir esse volume tirando o volume, tá? Então eu puxo aqui o tecido pro lado. Pronto, tá fixado, a gente vai na máquina reta e daí eu vou fazer a costura aqui, ó. Primeiro com o calcador com guia 1,16, que fica bem na bordinha. Depois com o calcador com guia de 1/4, porque vai ter duas costuras.
Então, aqui eu fiz a aplicação do bolso desse lado. Vou pegar o outro lado aqui da calça, vou colocar por cima. Alinhando bem aqui, ó, tudo bem direitinho, ó. E daí eu abro aqui o tecido, ó. Vou marcar aqui os pontos aqui onde o bolso tá aplicado na parte de baixo, tá? Você pode, como eu falei, fazer usando só a medida e pronto. Eu faço assim porque é o que eu falei com vocês, às vezes a gente marca pelo gabarito e o bolso ele se movimenta. Então aqui eu já tenho os pontos, ó, onde o bolso está aplicado. Eu posso até conferir. Ó, aqui mesmo eu tinha marcado 8,5 e se movimentou, foi para 8,3. Então é normal isso acontecer. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai na overlock e a gente vai fazer o overlock aqui, o chuleado, nesse espelho do bolso, na braguilha, no pertingal aqui desse lado, nessa limpeza aqui do bolso, da abertura do bolso. A gente também vai fazer overlock no entrepernas da frente e no entrepernas das costas separado, no gancho da frente. Então, vou pegar aqui agora o meu forrinho do bolso. Deixo ele espelhado. Esse tecido é bem levinho, como vocês podem ver. Para forro de bolso tem que ser assim mais fininho, tá? Vou pegar aqui o espelho, ó. Esse lado maior é o que entra aqui na lateral. Então, ele vai ser aplicado em cima. Só o que a gente vai fazer é na reta fazer uma costura aqui para fixar. Então, aqui, o caso aqui na lateral, aqui fica menor mesmo por conta da costura depois do forro. E aqui na abertura eu vou fazer a mesma coisa. Vou costurar aqui. E aí, o que a gente ainda vai fazer também, já que a gente está na etapa de preparação? A gente já vai preparar os passantes. Tudo que é preparação, a gente vai fazendo de uma vez só. Para depois entrar na montagem da calça em si. E como vocês podem perceber no vídeo, é um processo tranquilo, tá? Para quem tem pouca experiência, dá um pouco mais de trabalho, mas à medida que você for fazendo, você vai fazer com mais facilidade.
Então, vou passar aqui minha tira de viés pelo faz viés. O viés não está cortado em 45 graus, tá? Tá cortado no fio mesmo, porque para passante não tem necessidade. Então, aqui só passar pelo faz viés, fica super tranquilo também de fazer. E vira aqui fazendo a dobra. Então, vai fazendo a dobra, puxando o faz viés, ó. Pronto, fez a primeira dobra, você vai dobrar aqui novamente no meio para fazer o viésinho dobrado que vai ser o nosso passante. Eu já fiz um aqui, eu sempre corto dois, porque se um der errado já tem o segundo, mas um só é o suficiente, já que a calça ela consome aí 5 passantes. Então, passou bem direitinho, agora a gente vai lá na reta para fazer a costura. Então, pessoal, aqui a gente já tá com o nosso bolso pronto, né, para ser aplicado e também o nosso passante que ficou dessa forma. Relevem o latido de cachorro, tá, que é o cachorro do vizinho. E eu não tenho o que fazer nesse sentido, porque quando o latido fica junto com a voz, eu não consigo remover. Então, relevem aí que ele late muito alto, ó. Agora nós vamos começar a trabalhar a frente da calça. E daí, pessoal, eu gosto de vincar a perna da calça com a calça ainda aberta, porque depois na passadoria fica mais fácil. Mas o vinco, gente, não é obrigatório, tá? Eu gosto da calça vincada na frente. Acho que fica mais chique. Então, eu vou vincar aqui, é só alinhar a perna aqui da calça, ó. Até onde ela alinha, obviamente, porque depois sai o gancho, né? E faz o vinco. Então, agora a gente vai pegar aqui o nosso forro do bolso. Vai posicionar aqui na abertura da frente. Vai costurar tudo junto assim mesmo, tá? Não vai cortar nada não, que aqui ainda funciona como uma entretela. Então, a gente vai posicionar direito com direito, que a gente vai na máquina aqui e vai costurar. A gente vai começar trabalhando essa frentezinha aqui. Aqui eu fiz uma marcação que é onde eu vou fazer a virada da costura, porque eu quero que fique bem certinho. Então, eu vim aqui com 1 centímetro e marquei só o início aqui para poder fazer esse cantinho bem certinho. Aqui, o pessoal, eu trouxe para vocês verem, mas vocês podem fazer esse processo todo na máquina, tá? Só para eu explicar. Então, depois que eu fiz a costura aqui, a gente vai abrir bem esse cantinho, ó. Abre bem. Eu vou cortar só um pouco aqui a margem do forro, tá? Então, a gente vai abrir bem. E a gente vai na máquina novamente fazer uma costurinha de segurança nessa partezinha aqui virando para o forro, tá?
Então aqui a gente vai fazer a costurinha, mas primeiro tem que abrir bem esse cantinho aqui para virar certinho. Vou fazer isso aqui dos dois lados. Abre bem, só cuidado para não pegar na costura. E vou tirar um pouquinho também dessa margem só para não ficar tão grosseiro. Então, a gente faz a costurinha de segurança, mas não vai muito até lá no canto não, tá? É só até onde der para não ficar feio. E agora é passar para sentar isso aqui bem direitinho, ó. A gente passa, mas passa bem mesmo. Para sentar tudo. Parece que não vai dar certo, mas dá certinho. E agora a gente vai na máquina para fazer a costura. Eu vou fazer uma costura mais fina e depois uma outra aqui mais larga. Então aqui, pessoal, vai ficar esse resultado aqui na abertura, tá? Fiz dos dois lados. Aí a gente vai pegar agora a parte do espelho aqui do bolso, que vai encaixar aqui. Ó, vai ficar dessa forma. Só que eu quero que fique aqui com o acabamento embutido. Deixa eu virar aqui para vocês entenderem. Então essa parte vai vir aqui por cima, ó. Casa certinho. Só que como eu quero que fique embutido, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar dessa forma, avesso com avesso. E nesse caso aqui, eu não vou fazer a costura francesa com costura por fora. Eu vou fazer o overlock aqui. Depois eu vou na reta só para fazer uma costura de reforço, mas vai ficar só embutido porque eu não quero a costura aparecendo do lado direito. Então eu vou costurar aqui no overlock para não ficar desfiando. Aqui é retinho, mas você, se quiser arredondar também pode, tá? Mas eu vou fazer reto mesmo. Então eu vou na overlock, vou colocar avesso com avesso e vou costurar aqui esse contorno do bolso. Depois eu vou na máquina reta para fazer uma segunda costura só para ficar bem reforçado. Então, depois que nós fizemos aqui a costura no overlock, eu fui na reta só para fazer um reforço aqui na costura, tá? E daí é só desvirar, vira bem aqui o cantinho, para desvirar bem bonitinho. Só passar para assentar e a parte do bolso vai estar pronta. Não precisa costura por fora, não. Só se você quiser, você faz costura francesa com a costura por fora. Aqui eu fiz só no overlock mesmo e com reforço na reta. Então o bolso vai ficar assim. Eu não quero com a costura aqui aparecendo. Aqui por fora, ó, na peça. O que você pode fazer se você quiser, só para não ficar se movimentando, é na reta fazer uma costura aqui fixando esse bolso. Eu vou até fazer isso, fazer uma costura aqui só para não ficar se mexendo a peça. Agora aqui do lado direito eu vou posicionar minha braguilha. E a gente vai costurar. Então o processo vai ser fazer a costura aqui,
Depois a gente tomba, faz a costura de reforço pro lado da braguilha. Depois que eu fizer isso, eu vou passar virando aqui para sentar. Vou costurar o gancho subindo um pouquinho onde estiver finalizando aqui 1 centímetro da braguilha, para depois aplicar o zíper, tá? Então a gente vai fazendo esse processo, eu vou vindo aqui na mesa para mostrar para vocês. Então, pessoal, apliquei aqui, ó, a braguilha. Depois, com o calcador mais estreito, eu fiz a costura a partir de 1 centímetro aqui, ó. Apliquei e pespontei, na verdade, né? Agora, a gente vai abrir aqui a peça. Vou passar aqui a minha braguilha. E aqui também eu não costuro até o final do gancho não, tá? Porque eu só costuro o final do gancho depois que eu costuro entre pernas. Então eu deixo aberto aqui no final, ó, para costurar depois. Agora a gente vai pegar o nosso zíper. A gente vai costurar o zíper desse lado aqui primeiro. Do lado que vai ficar o pertingal. Então a gente abre aqui, ó. Eu vou explicar aqui na mesa, mas a gente vai fazer lá na máquina. Então, a gente vai abrir aqui, vai posicionar aqui o zíper, que a ponta do zíper não fica aparecendo. Na verdade, o metal do zíper vai ficar aqui na abertura lá. E a diferença aqui do zíper a gente joga pra cima. Eu sempre faço assim, tá? Então, vou alinhar aqui o zíper com o material, ó. Vou alfinetar. E vou costurar esse lado aqui. Então, eu vou costurar aqui. Não costuro lá de baixo, deixo essa ponta aqui do zíper solta. Vou costurar aqui com o calcador estreito, que é o mesmo que eu usei para costurar aqui o gancho. Então, alinha de forma que não apareça essa ponta aqui depois do pertingal, tá? Depois da braguilha ali, do acabamento de tecido. Então, eu boto sempre pra cima. Deixa eu só dar uma queimadinha aqui que eu cortei. Então, eu corto, mas só pra não ficar desfiando, dá uma queimadinha com um isqueiro, qualquer coisa que você tem aí. Então, posicionar acima ali pra não aparecer. E a gente vai costurar esse lado aqui. Então, costuro primeiro esse lado, depois eu vou voltar aqui na mesa para mostrar o outro lado para vocês. Se eu estivesse fazendo para minha peça, eu já ficaria na máquina e faria todo o processo de uma vez. Ó, costurei aqui, agora eu vou pegar o outro lado aqui da calça, vou cobrir aqui o zíper, vou alfinetar aqui no início. Eu viro a calça para ver aonde ficou aqui o zíper. E agora a gente vai na máquina e vai costurar o zíper aqui no tecido da braguilha. Então, costurei aqui, fiz 2 costuras para ficar bem firme. Aí agora, com essa parte ainda fechada aqui, só que agora tem uma informação importante aqui, tá? Eu vou desenhar aqui a minha braguilha. Ó, vou alinhar aqui o meu gabarito.
E vou desenhar aqui. E a gente vai fazer primeiro esse desenho para depois colocar o pertingal. Só que tem um detalhe aqui, a gente precisa deixar uma ponta aqui de tecido para depois costurar o pertingal. Então não pode ir muito aqui prendendo o outro lado, tá? Então acerta direitinho. Então eu vou quase até o final aqui, mas eu não vou no final, por quê? Porque depois eu vou travetar aqui, vocês vão entender, tá? Ou você pode ir até quase o final e depois você volta e arremata, só para não prender a margem aqui do outro lado, tá? A gente não pode prender essa margem que a gente vai precisar dela. Então eu vou alfinetar aqui de novo, para não sair do lugar. Então eu fiz aqui o desenho da braguilha, não fui até o final porque o meu aqui tá pegando bem na bordinha que eu preciso para costurar o pertingal, tá? Mas se o seu você vê que não tá indo, que vai sobrar espaço, você pode ir até o final. Isso varia, às vezes a forma que a gente costurou aqui dá uma diferença, enfim, e acontece. Às vezes não acontece, então você vai ter que ver se sobra isso aqui, ó. Você conseguir pegar aqui para costurar o pertingal. Vou pegar o meu pertingal aqui. A linha da overlock eu coloco para trás, que eu vou costurar junto aqui para arrematar. E a gente precisa posicionar ele de uma forma que ele cubra toda essa área aqui, ó. E a gente vai fazer uma costurinha costurando ele aqui. Depois que eu costurar ele aqui, prendendo, eu faço a costurinha aqui também por dentro, tá? E aí vão ficar duas costuras no pertingal. Então a gente vai na máquina reta para fazer essa costura. Então aqui o zíper tá finalizado, tá? Eu já diminuí aqui os passantes, já cortei na verdade no tamanho que deve ficar. Vou deixar ele reservado. O zíper tá pronto. No avesso aqui o pertingal ele cobre todo o zíper, tá vendo? Tem que cobrir para ficar esse acabamento bem bonitinho aqui na parte do avesso, não fica nada aparecendo. Agora a gente vai pegar as costas da nossa calça. Ah, uma outra informação que eu vou dar a vocês, que aqui eu tenho travete. Então, em alguns pontos específicos, eu vou travetar. Vou travetar aqui, vou travetar aqui, vou travetar aqui nos bolsos, vou travetar o bolso traseiro, mas isso eu vou fazer só depois que eu fixar a lateral, porque ainda tem uma costurinha que a gente vai fazer na lateral. Então, agora a gente vai pegar a parte das costas. A partir da barra na overlock, eu vou unir aqui a lateral. Depois que eu unir a lateral, eu vou na máquina reta e vou fazer a costura de 1 centímetro. Aqui na lateral, na parte até a altura aqui do bolso, eu vou depois pespontar com o calcador com guia do 3,32 que eu tenho aqui, tá? Então, vou fazer um pespontozinho também até a altura aqui do quadril. Mas primeiro a gente vai no overlock, vou fazer o overlock unindo aqui as costas dos dois lados. Vou fazer a costura de 1 centímetro, depois eu faço o pesponto tombando para o lado das costas até a altura do bolso aqui, que é a altura do quadril. Então, pessoal, aqui eu vou unir a lateral da calça na overlock e depois de unir a gente vai na máquina reta para fazer a costura padrão, que é a costura de 1 centímetro.
Para fazer a costura bem certinha, vocês vão observar que eu sempre coloco assim uma guia na distância de 1 centímetro para que não dê problemas depois no final da peça. Uma coisa que eu observo muito nos meus alunos presencialmente é que quando a peça dá defeito, sempre dá defeito porque a margem de costura não foi observada. Então faça com 1 centímetro que vai dar tudo certo no final. Após finalizar a costura de união da lateral, eu vou fazer a costura de segurança até a altura do bolso. Aonde finaliza ali a ponta do bolso é até onde eu vou costurar. Eu não utilizei o calcador com guia. Então aqui a nossa calça está montada, a lateral. Depois de fazer o overlock e fazer a reta, eu fiz a costura aqui até a altura do bolso, ó, na lateral, para virar bem certinho. Esses pontos todos eu vou travetar, porque eu tenho a travete aqui, como eu falei com vocês, tá? Agora o que eu vou fazer é passar, tombando aqui a margem para as costas, que é onde a gente tombou na parte de cima ali do pesponto. Agora eu vou travetar esses pontos que eu falei com vocês, porque eu gosto que fica até bonitinho. Vou travetar aqui no final da costura da linha do quadril, vou travetar aqui no bolso e aqui. Então, vou fazer essa travete e volto para mostrar para vocês. Na travete eu nem vou gravar porque é uma coisa que a maioria não tem. Depois você pode usar um mosqueado na máquina reta ou na máquina doméstica, aliás, que faz um zigue-zaguezinho pequenininho. Dá certo também. Mas eu vou fazer mais como um detalhe aqui da peça, então não conta como um acabamento necessário, tá? A menos que você trabalhe com a produção industrial, como é o meu caso. Então, pessoal, onde eu fiz aqui travete, ó, fica assim, eu acho super bonitinho, além de deixar muito resistente a peça, tá? Mas como eu falei, eu faço porque eu tenho a máquina aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o vinco da bainha. Essa bainha dessa calça vão ser 2 dobras com 1,5 centímetro. É uma calça mais curta, tipo pescador. Então, vem aqui, ó. Vou vincando aqui a minha bainha. Eu faço com a perna da calça aberta, tá? Que facilita o processo. Então, vinquei um. O segundo vinco aqui é só usar 2 vezes a dobra. Ah, eu não quero a bainha assim. O que eu faço? Você pode fazer só overlock e fazer uma dobra só. Ah, quero que fique um pouquinho mais comprida. Pode fazer isso. Pode fazer overlock e fazer uma dobra só, ou fazer uma dobra menor. Em vez de fazer um 1,5 e 1,5, faz 1 e 1,5. Já aumenta um pouquinho o comprimento, tá? Mas esse é um modelo. São vários modelos que a gente vai fazendo e cada um faz de um jeito. Agora a gente vai fechar o entrepernas. Vai unir o entrepernas com a bainha desdobrada. O vinco é só para facilitar aqui o processo, tá? Então, a gente vai fechar aqui o entrepernas. Depois que a gente fechar o entrepernas, a gente pode fazer aqui uma costura de segurança também. Igual que eu costumo fazer no gancho, vocês vão ver lá no vídeo, tá? Então, vou unir o entrepernas, depois eu vou fazer essa costura de segurança, que a gente dobra uma das margens assim, ó, e faz uma costura por cima, pra ficar bem firme, porque esse aqui é um brim grosso e eu estou usando linha comum, tá? Então, por isso que eu vou fazer esse reforço nessa costura aqui do entrepernas. Depois que fechar o entrepernas e fazer essa costura, a gente fecha o gancho e faz a mesma costura. Então, agora nós vamos fazer a costura de 1 centímetro, unindo o entrepernas da peça.
E para fazer a costura de segurança, como eu falei com vocês, eu abro a margem de costura como você está vendo no vídeo e faço uma costura bem na bordinha, usando a parte interna do calcador como guia. Então eu costuro uma margem sobre a outra e depois repito esse processo também no gancho. E agora, na costura do gancho, eu vou unir a partir das costas e vou costurar até a frente, aonde eu finalizei a costura na hora de colocar o zíper. Lembrem que eu deixei um trecho aberto, então agora nós vamos fechar tudo até unir uma costura sobre a outra, arrematando no início e no final. Depois de unir o gancho, eu faço também a costura de segurança, abrindo a margem de costura e vou até o fundo da calça, não costuro até a frente. E ainda aqui na máquina reta, como a bainha já estava vincada, é só fazer a bainha observando as dobras que nós já fizemos anteriormente. Então a preparação, ela é fundamental porque agiliza os nossos processos de costura, como é o caso da bainha. Aqui, pessoal, eu fiz a costura de segurança, ó. No entrepernas eu nunca tinha feito. Pensei, vou fazer para testar, eu sempre faço no gancho. E acho que deu super certo, hein? Fica muito mais resistente a costura. Já fiz a bainha. Vou passar. Então, a nossa calça tá quase pronta, falta só a parte do cos, tá? Então, vou fixar os passantes. Os da frente vão entrar aqui meio centímetro da segunda costura aqui do bolso. Só vou posicionar aqui para vocês verem, mas eu vou colocar mesmo lá na máquina. A gente tem um passante aqui no centro costas, então eu vou fixar tudo isso lá na máquina reta. E o outro, ele não entra em cima da pence não, tá? Ele entra do lado aqui, ó. A 6 centímetros aqui da costura lateral. Mais ou menos 6, 6,5 pode botar, tá? Então, o outro vai entrar aqui. Então, vou marcar 6 desse lado. E do outro. Vou na máquina reta fixar os passantes e eu volto aqui pra gente fixar o cos. Então, aqui eu já apliquei os passantes na calça e agora a gente vai fazer o cos. O cos eu vou unir aqui a parte de cima. Vou alinhar bem certinho a costura aqui do centro. Vou alinhar aqui a parte superior, vou fazer essa costura. Depois eu vou tombar a margem para o lado que vai ser o forro, tá? E depois eu vou aplicar o cos na peça, a costura do centro das costas fica no meio das costas, tá? Isso é importante ressaltar. Se der alguma sobra, você deixa para a parte da frente. O meu, ele vai transpassar um tiquinho de nada aqui na frente, que eu quero transpassado. Mas se você não quiser, você corta essa sobra e faz rente, tá? Também tem essa opção. Então, a gente vai na reta fazer a costura do cos e a aplicação na calça. Eu fiz a costura aqui do cos, agora eu vou passar
Depois que a gente costurar na calça, vai sobrar o cós, ele sobra por cima, tá? Isso é assim mesmo. Então dá para dar um acabamento aqui se você quiser. Dá para fazer uma voltinha ou deixar assim só no overlock ou aplicar viés na parte que fica por dentro. Essa parte aqui é que a gente vai aplicar na calça, que é o que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, o cós aqui tá aplicado. Agora eu vou usar essa almofada de passadoria que eu fiz para jogar a margem de costura aqui pro lado do cós, tá? O cós também, quando eu vou aplicar, eu dou uma puxadinha nele para ficar bem justinho na cintura. Mas se você tem a cinturinha mais larga, aí não precisa fazer isso não, tá? Eu gosto que a calça fique bem justinha na cintura. Então eu dou uma puxadinha, porque depois se der alguma sobra, eu corto ou eu uso no transpasse do cós, que eu gosto de transpassado. Perto aqui na máquina para vocês verem, para não ficar dúvida nessa parte do cós. Aqui na parte onde tem o pertingal, eu vou dobrar aqui, ó, o cós e vou dobrar lá o início do cós, ó, a margem ali embaixo, e vou costurar bem rente. Depois a gente corta, que eu já tinha diminuído aqui. Eu costumo às vezes também fazer um cantinho inclinadinho aqui, para não ficar esse bolo aqui na parte de cima. Deixa eu ver como é que vai ficar, senão eu vou fazer isso aqui com vocês. Depois a gente vai costurar aqui. Esse eu vou deixar assim retinho mesmo. Mas se você quiser, você pode fazer uma costura aqui, ó, inclinada, para não ficar essa ponta. Às vezes eu faço. Depois a gente vem aqui, ó, na hora de costurar essa parte, a gente dobra assim. E o restante fica esticadinho assim. Aqui do outro lado. Eu vou dobrar também. E vou costurar reto. Aqui tá com um transpasse de uns 4 centímetros. Aí se você não quiser que fique com transpasse, você costura reto lá. Eu gosto do transpasse, então o que eu vou fazer? Ó, dobra, virando aqui a margem direitinho como ela tá. Aí eu não começo lá do final não, venho um pouquinho mais pra dentro. Aí depois eu dou o retrocesso lá. Vou costurar. Você pode costurar até embaixo, eu já vou costurar até aqui, onde eu vou virar. E daqui eu vou virar, ó. Que é a margem de costura. Ó.
E eu vou chegar aqui, até pertinho aqui, na costura do cós. Vou cortar aqui, cortar o canto, para desvirar. Vou desvirar para ver como que vai ficar. Isso aqui, gente, você faz e vê. Ah, ficou bom, não ficou bom. É assim que eu faço também. Vou desvirar aqui, vou acertar esse cantinho com a tesoura. Depois de costurar ali, eu desvirei. Acerta bem esse cantinho. Usa uma tesoura se precisar. Aqui do outro lado também vou deixar retinho assim. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhavar para fazer a próxima costura. Eu sempre alinhavo, especialmente cós anatômico, porque ele pode torcer muito facilmente, tá? Na indústria, normalmente faz cós de calça jeans ou outro tipo de máquina, que passa com aparelho. Então, aqui no começo, a gente faz essa voltinha que continua a voltinha, ó, do cós. E por aqui eu já vou alinhavando bem abaixo aqui do cós, ó. Então, acerta aqui. E por baixo aqui vem alinhavando. Aqui é importante, ó, ir organizando o cós certinho aqui na dobra. Por isso que a gente já passa antes. Não repuxa ele, vai só assentando, que vai dar tudo certo. Então, eu vou terminar aqui de alinhavar. O movimento é só isso, tá? E acertando aqui, deixando ele se assentar com a dobra dele mesmo, sem repuxar. E vou alinhavar. Só isso que eu vou fazer. Para garantir que o cós fique bem certinho. Então, aqui onde está passando o alinhavo, é onde vai passar a costura. Já alinhavei, pessoal. Agora a gente vai na máquina de novo. Com o calcador de zíper, eu faço a costura bem rente aqui, na parte aqui da dobra aqui da costura do cós, tá? Agora, pessoal, que o nosso cós já está aplicado, eu vou aqui, ó, abaixo aqui do passante, encostando o calcador aqui no cós. Vou fazer a costurinha. O meu andou muito, tá? Não deixa andar tanto, senão que acabei apertando o botão errado ali, no retrocesso. E a gente alinha ele, ó. Alinha bem direitinho. Vou cortar um excesso aqui. Dá pra fazer embutido também aqui na parte de cima, mas nesse tecido aqui não fica bom, porque o tecido é muito grosso. Aí acaba repuxando o cós, tá? Por isso que eu não fiz assim. Mas na outra calça que vocês vão aprender em breve, eu vou fazer dentro do cós. Essa aqui é um tecido grosso, por isso que eu não vou fazer. Não fiz, né, na verdade. Aqui no outro encosta. Viro. Alinha direitinho. Só você dobrando, você já vai alinhar, tá? Vou cortar aqui o excesso.
Aí dobro. Sem repuxar, tá? Não repuxa o passante não, que ele vai repuxar a calça. Alinha ele certinho ali e pronto. Quando ele estiver alinhado, você vem aqui e costura. Aqui, pessoal, eu também fiz uma travete na linha aqui da nossa braguilha, porque depois, se eu quiser botar um botãozinho aqui por dentro, ó, eu prendo aqui, tá? Então, eu tenho como fazer isso. Eu costumo botar um botão aqui e outro botão aqui. Se você não quiser botar botão, você pode colocar um ganchinho de costurar, enfim, aí a finalização você faz do jeito que você quiser. Aqui eu vou botar um botão. Então, pessoal, para finalizar nossa calça só falta o botão. Aqui eu vou utilizar um botão de 20 milímetros e dentro eu vou colocar um outro botãozinho para um reforço, tá? E daí esse botão de dentro eu vou fazer o caseado aqui na linha onde eu marquei a travete. Então, eu marquei aqui, ó. Aqui vai ser onde eu vou fazer o caseado para aplicar esse botão. Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse botão de dentro é um botão de 12 milímetros. Então, vou marcar aqui a partir de onde vai começar o meu caseado na máquina. E aqui eu vou marcar também a metade, que vai ser 2 centímetros, o corte tem 4. E vou marcar aqui uma linha para direcionar o meu caseado, que vai ser o botão que vai ficar aqui. Então, eu vou na máquina doméstica, já tem vídeo no canal, onde eu mostro essa questão de caseado. Então, eu vou fazer o caseado aqui e o caseado aqui no cós e volto para mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui o caseado. Esses tecidos mais grossos, gente, a máquina tem, a minha pelo menos tem bastante dificuldade com o caseado. Então, eu tenho que dar uma boa distância aqui da borda, porque senão pega em cima da margem de costura e ela não vai costurar. Então, eu tenho um caseado interno aqui, que eu vou prender o botão daqui, ó, e o de fora.
Ai, toda hora. Quem falou? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu perguntei o que era que estava acontecendo. Eu não sei, mas tá desde manhã toda hora. Esse é um mau sinal. Ou bom sinal. Então, pessoal, aqui a nossa peça está finalizada. Eu já até vesti para tirar algumas fotos. E eu quero fazer algumas considerações aqui e algumas formas de você modificar algumas coisas, tá? Aqui eu travetei no bolso e daí a passagem da mão fica mais justinha. Se você não quiser que fique mais justinha aqui, quiser deixar aberto, você não faz costura aqui nem nada, tá? Para prender. A minha eu passei uma costurinha aqui ainda para prender e fiz a travete. Mas se você não quiser, você deixa aberto. É igual o bolso de calça jeans. Pode deixar aberto aqui, que fica com a passagem maior para a mão, tá? Outra consideração. O cós dessa calça, como eu falei com vocês aí na videoaula, eu apliquei dando uma puxadinha para ficar bem justinho na cintura. Porque eu gosto da cintura bem apertada. Se você... Bem apertada não, bem justa seria o mais correto. Se você não gosta que fique tão justinha, ou se você tem uma barriguinha mais saliente, você pode deixar mais folgadinho. Não precisa fazer puxando não, faz normal que vai ficar mais solto o cós para você. Porque vocês vão ver aí na tabela de medida a cintura dessa calça, tá? E aí se você quiser mais larguinha, você faz mais larguinha. É uma outra informação, o cós... Ele tem o cós ele é grande, tá? Ele vai ficar maior do que aqui a medida da calça aqui desse transpasse. Então, você corta na medida que você quiser. Se você quiser mais para cá, o transpasse você coloca. Se você não quiser transpasse, você corta reto aqui e depois vai ficar igual aqui a parte de dentro, tá? Alinhado aqui. Por que que o cós ele fica maior? Porque desse lado a gente tem um pertingal. Então o cós nesse lado ele é maior. Por que que eu não fiz um lado maior e um menor na modelagem? Porque tem a minha braguilha aqui eu fiz do lado direito, mas você pode fazer do lado esquerdo também. E aí para não criar esse conflito aí de informação, é só você cortar o lado que você quiser. Se aqui no lado da braguilha você quer que fique alinhado, você corta a sobra ou você faz transpassado igual eu estou fazendo. Como eu fiz puxando, ele sobra mais do que sobraria se eu fizesse ele esticadinho, tá? Então aí você vê o que vai funcionar para vocês. Aqui na parte da bainha ficou dessa forma, ó. Fica uma calça muito profissional, fica como se fosse uma peça comprada em loja, melhor, né, do que de loja, porque os acabamentos, eles ficam muito mais bonitos, uma calça muito mais bem feita. Aqui na parte da traseira, ó, o nosso bolsinho, travetadinho com 2 costuras. Então, essa modelagem você consegue usar vários tecidos. Aqui eu usei o brim, mas eu poderia usar uma alfaiataria, eu poderia... usar uma sarja mais leve, eu poderia usar um linho. Então você consegue fazer esse modelo aí em diversos tecidos que vão vestir super bem e eu garanto para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo que vocês querem que eu faça a partir desse modelo, coloca aí para mim nos comentários que eu vou analisar e a gente volta a falar sobre isso. Então essa calça tem a modelagem com grade completa para você confeccionar. Se você não confecciona e quer comprar para você, tem aí a opção da grade menor, tá? Com menor quantidade para quem compra para fazer para si mesmo. Você encontra também a grade parcial. Na plataforma de curso, só vai ter a opção com grade completa e as videoaulas são divididas em pequenas partes para fazer o estudo no seu ritmo, tá? E depois que você compra o seu molde, você vai ter acesso aí durante um ano pela plataforma. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e eu te aguardo na próxima aula.